eu quero que vocês deixem ficar arraigado, fixados em vocês essa verdade dita por Paulo. Embora sendo seres humanos, embora tendo essa vida humana, por nós termos nascido de novo pela fé em Jesus, o nosso padrão de viver não é mais o daqui. É o que Paulo está querendo colocar. Existe um novo padrão agora, existe uma nova forma de resolver as coisas, existe uma nova forma de lidar com circunstâncias contrárias desta vida terrena, por conta dessa nova vida que nós recebemos em Cristo, por conta da fé, em Cristo, por conta dessa vivificação que nós recebemos em nosso espírito. Então Paulo vai dizer, embora sendo seres humanos, nós não lutamos conforme as armas dos seres humanos, porque as armas do nosso combate, da nossa luta, não são carnais. Ele vai dizer, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, como eu ia dizendo, essas fortalezas, irmãos, estão na nossa mente. Nós desenvolvemos padrões de pensamentos, padrões de raciocínios, sabe? Durante o tempo que nós vivemos nas trevas, na incredulidade, na ignorância, quando nós ainda não tínhamos nos tornados, ou melhor, tínhamos ainda sido tornados pelo Pai, filhos de Deus, por conta da nossa fé em Cristo, nós desenvolvemos padrões de pensamentos. E tanto é possível, e é o que nós temos visto, e se você olhar para você mesmo, você vê ainda você sendo levado, seduzido, muitas das vezes forçado a pensar, a falar, a agir fora desse novo padrão estabelecido por Deus o Pai em Cristo quando nós o recebemos pela fé. E se o salvo não entender isso, que nasceu de novo e existe agora um novo padrão de vida, nós seremos salvos, mas ainda controlados pela nossa natureza carnal, e nós vamos ainda responder às circunstâncias contrárias desta vida com aquela resposta ainda antiga. Os meios de resolver as coisas ainda serão humanos, que não precisa mais ser assim. A gente não precisa mais resolver as coisas ou lidar com situações contrárias, seja ela em qualquer âmbito da vida, seja ela na saúde, seja ela mental, seja ela na família, seja ela no trabalho, social, em que área for, não importa. Nós não precisamos mais, não temos mais que responder a nenhum tipo de adversidade dessa vida da forma antiga, porque nós temos armas poderosas em Deus, Francisco. Só que a maioria de nós, os salvos, não sabem disso, porque foi o que eu disse a vocês na reunião passada. O fundamento, quem crê em Jesus, o Cristo ressuscitado, já tem o fundamento. Só que a forma de construção, se não for pelo Espírito da graça, é tortuosa. As pessoas creem em Jesus, elas creem, né, que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador delas. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, o nosso Rei. Mas a forma de construção, que é o que eu, olhando daqui, o que eu vejo e discerno, é que as pessoas estão se construindo de maneira tortuosa. O fundamento delas é Jesus Cristo, mas a forma de construir ainda é o judaísmo, o cristianismo, as doutrinas e práticas dos movimentos evangélicos, mas não são as verdades espirituais da graça de Deus revelada a Paulo para nós, os gentios. E a construção para nós, salvos, tanto judeus quanto gentios, deve ser pelo Espírito. Essa edificação no Espírito é que vai garantir uma construção segura sobre o único fundamento existente lançado pelo Pai, que é Jesus Cristo e este ressuscitado. Então a nossa mente, irmãos,
tem que passar por esse processo de renovação todos os dias. Todos os dias, o tempo dado à internet, à televisão, sabe, aos entretenimentos, aos lazeres, aos passeios. E eu já disse, sabe, em reuniões passadas com outros irmãos, que tem momentos de entretenimento bons, de lazer bons, com a família, né? Só que esses momentos que a gente não pode descartar, porque como Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós gentios, ele traz uma instrução para os coríntios e para nós também, que o casado cuida das coisas de casado, entendeu? Então eu, como casado, eu tenho o meu tempo dividido para minha família e para o Senhor. Se eu fosse solteiro, eu tinha um tempo integral só para ele, mas eu casei. Então, se eu já estou dividido, faça essa matemática comigo, se nós casados já estamos divididos, então a gente não vai perder o tempo que a gente tem, entendeu? Dividindo um tempo que deveria ser do Senhor, para crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, para o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, com as coisas do mundo. Eu já tenho responsabilidade do mundo, que é a família, que é o trabalho, que é o cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Então eu já tenho esse tempo. Então o outro tempo, vou colocar assim, os outros 50% do tempo, poxa, se eu enxerguei o meu ministério, se eu discerni o meu chamado, e se eu estou entendendo a graça, como eu estou entendendo, e eu quero torná-la conhecida, para que o máximo de pessoas alcance essa salvação pela fé, na justificação feita por Deus o Pai em Cristo, eu não posso perder tempo. Posso? Vocês não podem perder tempo, podem? Porque nós éramos assim, na religião, a gente se baseava em quê? Eu fui para o culto, né? E o cara chega do culto, entre aspas, porque culto é diário, né? O cara chega do chamado culto e acabou, ele vive a vida dele normal. Na segunda-feira ele é o Pedro normal, e não tem relacionamento, o cara só vai, dentre as pessoas nessa configuração, pouca gente tem fome, aquela fome mesmo pela palavra, todos os dias de estar ali, sabe, se entregando, né? E por conta dessa fome a gente acaba desenvolvendo hábitos errados, né, para dizer que eu tenho fome de Deus, eu estou fazendo a obra, enfim. Mas o tempo não pode ser mais perdido quando a gente discerniu a graça. E essa mudança, essa renovação da mente, ela é essencial, meus irmãos. Então, a oração em línguas tem que estar atrelada a essa renovação da nossa mente todos os dias. Porque senão, você vai orar em línguas. E uma das coisas que a oração em línguas faz, quando você ora mesmo, todos os dias, e você desenvolveu, sabe, a disciplina de orar todos os dias, já não virou para você mais apenas um conhecer a oração, se tornou um respirar. Você respira a oração em línguas. Vai acontecer com vocês no futuro, à medida que vocês forem se entregando. Eu não falo, eu não ensino sobre oração em línguas, eu respiro a oração, porque eu oro em todo tempo. Eu não oro só no quarto, quando eu estou no momento de comunhão privado. Eu estou na rua orando, eu estou na fila do banco orando, eu estou no banheiro orando, entendeu? Eu estou andando orando, eu estou vendendo, quando eu saio do salão eu estou orando. Então é um desenvolver a oração em línguas em todo o tempo, é o que Paulo fala aos Efésios e a nós no capítulo 6, verso 18, orando em todo tempo no Espírito. É orando em todo tempo. É possível, Marcos? Claro que é. Se não fosse o Espírito Santo, não revelaria Paulo, né, essa verdade. Então é possível orar em todo tempo no Espírito. É uma questão de disciplina. Demora um pouco? Demora. Entendeu? Alguns nunca nem entraram nesse dom. Outros também não vão entrar, vão partir para o Senhor sem conhecer. Mas outros vão entrar por conta da sua disciplina. Porque vai chegar um momento, irmãos, que... Bom, para mim mesmo, eu não tenho mais nada de interessante nessa vida. Eu não almejo, não tem nada que eu busco. Eu não tenho sonhos de grandeza, de enriquecer, sabe? Eu não tenho, entendeu? Paulo, ensinando a Timóteo e a nós, ele diz que isso pode levar a gente a naufragar na fé.
pode levar a gente a cair da fé, essas buscas, sabe? E aos Colossenses e a nós, Paulo fala uma coisa que mudou a minha vida. Leiam comigo, para não ficar só nas minhas palavras, leiam comigo. Olha aí, Colossenses capítulo 3. Eu já tenho falado isso há muito tempo, mas para vocês agora que estão se aproximando, né, dessa nova vida em graça, olha o que Paulo disse para eles e para nós. Verso 1. Tem a mesma, sabe, o mesmo entendimento espiritual que ele disse aos Coríntios, e nós acabamos de ler. Ele começa dizendo, verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, irmãos, preste atenção, eu vou ler, vou dar umas paradas para fazer alguns comentários espirituais. Paulo não chama esse novo nascimento nosso, sabe, de vida religiosa. Paulo não diz, já que vocês aceitaram uma religião, já que vocês agora se tornaram membros de uma denominação. Paulo não, sabe, para Paulo, eu começo a pensar que para Paulo essas coisas eram inexistentes na vida de um salvo. Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Para Paulo, irmãos, uma pessoa receber a Jesus pela fé, uma pessoa nascer de novo, para Paulo era um ressuscitar. Para Paulo, o que estava acontecendo ali no momento é que aquela pessoa estava ressuscitando com Cristo. É como ele diz aos Romanos, o batismo, não um batismo em águas, o batismo é um batismo da morte de Cristo em graça. Nós precisamos nos considerar, como ele disse aos Romanos no capítulo 6 e a nós, mortos para o pecado. Então, o que aconteceu contigo, Pedro, quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador? As pessoas, se vocês fizerem as análises pessoais de vocês vão ver que a maioria dos irmãos não sabe disso. O que aconteceu para eles é que não, eu aceitei a Jesus, né? Eu aceitei a Jesus e eu faço parte de uma igreja, entre aspas, que é um lugar com placas. Para as pessoas é isso aí. Elas vão desenvolvendo algumas coisas ali, aí chamada de ministério, de chamada, que não são cargos dados pelos homens, que não vou entrar nesse mérito, que não é assunto. Mas para as pessoas, o que houve mesmo, a maioria no Brasil, é uma mudança de endereço. O cara deixou de ir para Macumba e agora ele vai para um lugar chamado Igreja Evangélica. Ele ia para a Igreja Católica, ele agora é da Igreja Evangélica. Ele deixou de ir para a feitiçaria, deixou a balada, o baile, as drogas, a bebida. Cara, irmãos, me perdoe a expressão, irmãos, aconteceu algo muito mais elevado, muito mais alto. Paulo está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então o novo nascimento para Paulo era uma ressurreição, sabe? Aquele espírito morto, né? Conhecido, aquele homem, Pedro, né? Que a maioria não sabe fazer nem esse tipo também de discernimento. Nós não somos criaturas meras humanas. Mesmo perdidos, nós éramos criaturas espirituais, só que mortas em delitos e pecados. Só que agora quando? Quando nós recebemos a Jesus, o Cristo ressuscitado pela fé, nós ressuscitamos com Ele. Então isso fala de uma nova vida. Isso significa que se eu ressuscitei, eu não posso mais morrer, porque a morte não pode mais vencer o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, consequentemente não pode me vencer também. Só que a gente não tem fé. Os ensinos no Brasil não geram esse tipo de fé. As pessoas não têm essa fé de que elas estão mortas, de que elas ressuscitaram em Cristo. Uma nova vida surgiu e não é uma nova vida humana. Enquanto nós tentarmos ainda associar essa vida celestial com vida humana, a gente vai andar como carnais, tentando resolver tudo na carne, ainda com os meios da natureza carnal. Nós temos armas poderosas em Deus. Então o tempo não dá para ser perdido. E Paulo agora, ele foca para nós aonde nós devemos deter esse tempo. Irmãos, eu não creio que isso que nós vamos ler aqui, essas verdades espirituais, ou estão associadas e relacionadas a este mundo.
E eu não creio que está associada também a uma entrega, sabe, terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, em um lugar. Isso aqui é diário que nós vamos ler. Então nós temos que começar a enxergar isso, isso é diário. Olha o que Paulo diz no verso 2. Perdão, verso 1 ainda, eu vou ler tudo, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha só, procurem as coisas que são da onde? Da onde? Digam bem alto. Do alto. Então a nossa procura, olhem para mim, irmãos, a nossa busca não é mais pelas coisas da terra. A corrida está errada, a procura está errada, o esforço está errado, a entrega está errada, a dedicação está errada, se nós estamos correndo atrás de coisas deste mundo. É que a gente não tem fé ainda, sabe? O nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, nascido de novo, ainda não está forte o suficiente para crer nisso. Porque é possível andar assim. Se não fosse, então como é que essas verdades espirituais estão aqui para nós? É possível chegar nesse nível aqui. Então Paulo está dizendo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, nas regiões celestiais. Então, o nosso padrão de vida procede de lá, Francisco. Procede de lá, Pedro. Procede de lá, Sônia. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Então nós temos um novo padrão de vida. A nossa procura não é mais aquela de alguns anos atrás, quando nós éramos incrédulos. Então a graça vai nos educando nisso. Lembra que eu falei com você que a graça nos educa? A graça nos educa, meus irmãos. Tito 2,12, a graça nos educa. A graça vai nos educando. Vai nos educando para nós sermos, aqui na terra, cidadãos dos céus nessa terra. Salvos, regenerados pelo Espírito Santo, ressuscitados pela fé em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, nós temos um novo padrão de vida, só que a nossa mente não muda, a gente acha que o padrão ainda é esse. E muita gente vai resistir, muito salvo resiste a essa verdade, porque sua mente ainda está sendo controlada pelo espírito do mundo. Estão vivendo ainda, sabe, controladas pelos padrões de pensamentos do mundo. Mas não é esse o padrão para a gente. Eu tenho que ficar e eu tenho que começar a me sujeitar e a me conformar com um novo padrão. Eu tenho que entender que, como salvo pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, eu tenho que entender que o padrão para mim não é mais esse que está aí. Entendeu? Sofreu, eu tenho que fazer sofrer. Entendeu? Apanhou, tem que bater. Tomou um prejuízo, tem que dar o prejuízo. Entendeu? Se foi ofendido, tem que ofender. Se foi roubado, tem que roubar. Esse é o padrão do mundo. E você vê milhões de salvos na terra fazendo isso. Por quê? As suas mentes não estão sendo renovadas. Tem que passar, olha, a nossa mente tem que passar por uma formatação, irmãos, usando uma linguagem da tecnologia moderna. A nossa mente tem que ser formatada, porque senão a gente vai ser salvo, mas ainda andando como as pessoas do mundo. É o que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 13 e a nós: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Leite vos dei. Vocês não podem receber alimento sólido, porque havendo entre vós inveja, ciúme e contenda, não sois carnais? Então você veja que o padrão para nós é outro, meus irmãos. É um outro padrão. Verso 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu pergunto a vocês, isso aqui, Paulo pode... Isso aqui está sendo relacionado a um momento de 2 horas ou 1h30 em um lugar? Claro que não, isso aqui é diário. É manter o pensamento diariamente nas coisas do alto. E para isso, eu tenho que passar tempo com as revelações da graça de Deus dadas a Paulo para nós, os gentios. Eu tenho que passar tempo com essas cartas de Paulo, ou com tudo que estiver relacionado com o que Paulo recebeu como revelação para nós. Eu tenho que deter o meu tempo pensando, sabe? Vai ser um conflito no começo, porque a nossa mente está cheia de pensamentos que, sabe, eles querem exercer o controle, porque nós demos o controle para eles na ignorância.
Há pensamentos, há padrões, sabe? A fortaleza se tornaram padrões na nossa vida. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de resolver as coisas virou um padrão. Só que agora não precisa mais ser assim. A gente não precisa mais ficar dominados por esses padrões de pensamentos da carne. Existe um novo padrão agora, é uma disciplina, é um empenho, é um investimento que eu faço. Então, irmãos, se eu não consigo fazer esse investimento para o meu próprio bem, como é que eu vou conseguir fazer para o bem dos outros? Não tem como. Então Paulo vai dizer, verso 3, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E é só pelo Espírito, irmãos, que essa vida vai surgir. É só pelo Espírito que essa vida vai se manifestar. Aí a maioria dos nossos irmãos não sabem disso. Eles tentam em quê? Numa roupa, nas formas externas. Eles tentam nas formas da religião, mudanças por fora, que não vai demorar muito tempo, vai trazer tristeza, dor, decepção, desvio da verdade, frustração. Quando não isso, as pessoas vão casar com aquilo, vão ficar ali a vida toda, e se crerem em Jesus estão salvas, mas a construção espiritual nunca aconteceu. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade.